Um alerta para o fim dos tempos. As profecias da Sagrada Escritura estão todas se cumprindo. Deus nada faz sem antes revelar seu segredo aos profetas, seus servos. Amós 3:7. A finalidade deste programa é mostrar a todas as pessoas tementes a Deus que o fim dos tempos chegou. Estamos vivendo o Apocalipse. Somos católicos tementes a Deus e conservamos a tradição da Igreja Católica, fundada pelo próprio Jesus Cristo no ano 33, na Palestina, através dos apóstolos. São Mateus 16:18. Hoje, esta igreja está em crise, num total abandono, apostasia generalizada, confirmando o que está escrito em Lucas 18:8. Quando o Filho do Homem voltar, acaso encontrará fé sobre a terra? Na igreja também está reinando uma situação de incerteza. Tem-se a sensação que, por alguma abertura, tenha entrado a fumaça de Satanás no templo de Deus. Papa Paulo VI, 30 de junho, 1968, Observatório Romano. No terceiro segredo de Fátima, Nossa Senhora disse à irmã Lúcia que a apostasia afetaria o mais alto cume da Igreja Católica. Deus, pela sua tão grande bondade e infinita misericórdia, enviou-nos um profeta, Pedro II, Bento da Conceição, que desde 1972 vem nos alertando sobre o grande perigo que estamos vivendo, depois que entrou o modernismo na nossa igreja. Preste muita atenção neste programa e ajude-nos a combater os abusos e as heresias da nossa igreja. O programa Fim dos Tempos, através dos ceifadores da Palavra Viva de Deus e Dilson Kutcher, do site Rainha Maria, vão orientar e conduzir você nestes tempos tão confusos que estamos vivendo. Não estamos aqui para falar mal ou condenar a Igreja Católica, mas estamos para combater o erro, defender a verdade. Deus precisa de você, como precisou dos apóstolos e discípulos, para iniciar a nova Igreja Católica Apostólica Romana. A messe é grande, mas os operários são poucos. Deus vai salvar sua igreja, custe o que custar, pois eis o que diz o Senhor Javé: vou tomar eu próprio o cuidado com as minhas ovelhas, velarei sobre elas. Ezequiel 34:11. Olá, irmãos ceifadores da Palavra de Deus, obrigado pela companhia. A partir de agora estamos iniciando mais um programa católico conservador, com muitas participações, muitos vídeos, com a sua companhia, que é o mais importante. Hoje é dia 29 de outubro, dia de São Narciso. Já eu falo um pouquinho da história desse grande santo da Igreja Católica. Teremos muitas participações, o Evangelho do Dia com o Júnior, na câmera o Júnior, também o João Norato, todo o pessoal sempre com a gente aqui. Obrigado pela companhia, o pessoal da retaguarda, né, que faz a filmagem, que faz a edição, e também colegas ilustres. Primeiramente, boa noite dele, que comanda o site Rainha Maria, Dilson Kutcher. Boa noite. Boa noite, salve o Grande Jesus, salve a Rainha Maria. Já vou adiantar o meu assunto, tá? A Arquidiocese de Viena, na Áustria. Primeiramente, ela fez da Catedral de Viena, a maior igreja da Áustria, em Viena, ela fez uma discoteca, removeu o altar e fez uma discoteca. Discoteca? Uma discoteca com os jovens, né? Em homenagem ao sinal daqueles jovens, então, em conjunto, né? E ela fez uma discoteca na catedral, botou lá um grupo de rock para tocar, removeu o altar. Rock pesado. Fumacinha, cerveja? Tudo, fumacinha, aquelas luzes, tudo. Tá, mas muito bem. Aí eu pensando que isso aí já era uma coisa assim, bom, já isso aí agora deu, né? Agora eles fizeram, já esses bispos, sacerdotes, né? Padres, né? Que são vestidinhos aí de cordeiro, que são os lobinhos, né? São os lobinhos. Muito bem. Só que agora, essa semana, se superaram. Agora superaram. Sim. Agora tem um presbitério, que é um prédio anexo à catedral. Então eles fizeram uma apresentação, onde tem apartamento dos padres, tem capela, tem biblioteca, que os jovens podem entrar, as crianças podem entrar.
e eles fizeram uma apresentação fotográfica, a Arquidiocese de Viena. Muito bem. O que tem na apresentação fotográfica? Para representar a ressurreição, botaram um quadro, tá? Com uma mulher de topless, com seios à mostra, tá? E todo mundo vê, aquilo é para representar a modernidade da ressurreição. E ainda botaram duas lésbicas no outro quadro se beijando. Uma ressurreição foi Cristo, não foi um homem? Bom, aí tu pergunta lá para os adeptos do demônio fantasiados de cardeal, bispo, sacerdote, né? Aí tu pergunta para eles. Se superaram. Aí vai ser o Oscar da apostasia, da blasfêmia e da hipocrisia. É o Oscar que nós vamos dar para eles. E da ignorância, quem segue, quem acredita nisso aí, né? É absurdo, né? Não, isso aí é o seguinte, esse cardeal, bispo e padre, quem não quiser ver, não vê, são tudo satanistas. Essa é a verdade. Eles não estão possuídos por demônio, eles são satanistas. Para botar a ressurreição de Cristo, botar uma mulher num quadro, onde passa as crianças, passa os jovens, uma mulher topless num quadro, dizer que isso Na melhor das hipóteses, são ateus, não acreditam em nada. Não é ateu. Os ateus até respeitam mais que eles são satanistas. E não estão declarados, são satanistas, sim. Então, mais que possível para demônio, são satanistas. Para botar isso. Gilson, tu que gosta de Porto Alegre andou essa semana acontecendo muitos casos de homicídio de crianças, né? Para fazer bruxaria. Isso aí passou no jornal da RBS, do Globo de Porto Alegre. Então, cuidado, né, pessoal do Sul aí que... manda isso tudo pra Viena, lá na Áustria. Manda isso tudo lá pra Viena. Manda tudo lá, que lá eles vão acolher isso tudo. Lá deve ter com esses padres, sacerdotes, deve se reunir lá pra fazer alguns cultinhos, manda isso pra Viena. Daqui a pouquinho o Dilson vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto pra você. Conosco o locutor Paulo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Thiago. Boa noite, Eugênio. Boa noite, Alex. Boa noite, Dilson. Júnior, José. Foi um prazer, é sempre um prazer muito grande estar aqui na presença desses nossos amigos e de você aí de casa. Também conosco o filho do profeta Pedro II, Alex Conceição, sempre com o seu assunto, com a sua inteligência, dando o seu palpite, seu pitaco por aqui também. Boa noite, Alex. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos os ouvintes desse programa, os internautas. Boa noite, Eugênio. Boa noite, Paulo. Boa noite, o Dilson Cuti. Boa noite ao nosso amigo aqui, o Valdir, que está aqui visitando a gente, e o pessoal da técnica ali, o Júnior e o Norato. Hoje a gente vai fazer um programa fazendo mais comentário em relação a alguns trechos de mensagem que a gente separou aí e esclarecer certas coisas que estão colocando em dúvida a nossa obra, a Palavra Viva de Deus. Boa noite a todos. Também conosco, o idealizador desse programa aqui da Rua Azulão para o Mundo, Eugênio Choma. Boa noite, Eugênio. Boa noite a todos os ouvintes, pregadores, ceifadores da Palavra de Deus. Que Deus abençoe o nosso programa e abençoe todos que estão assistindo. Hoje nós vamos fazer um programa um pouco mais diferente. Isso que o Dilson estava falando é coisa até nem dá para acreditar. É coisa muito triste, nem dá para acreditar. Mas tudo está na Sagrada Escritura, na mensagem que o profeta falou. O que o profeta falou na mensagem ali? O grande castigo virá por onde? Pela Europa. Porque na Europa, os países são 20 e poucos países, já tiraram Deus da Constituinte. Isso já faz tempo já. Então Deus dá para ele. Então o castigo vai vir. Então nós separamos as mensagens, como Jesus fala aí, e vamos também a presença do nosso amigo Valdir, que veio lá do Rio Grande do Sul. E falando nisso, o Brasil foi tirado também, né? O Brasil tirou, o PT tirou Deus da Constituinte, né? Virou um estado laico, sem religião, sem Deus. Vamos esperar que volte agora a Deus, né? Como uma religião, né, do Brasil, católica, como sempre foi, e volta a ser Deus, né? Ter Deus nas repartições, ter o respeito que tinha antigamente. É isso que a gente torce realmente. Agora o Júnior trazendo o Evangelho do dia. Confira. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia uma mulher que fazia 18 anos, estava com um espírito que tornava doente. Era encurvada, incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: Mulher, estás livre da tua doença. Jesus pôs a mão sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso, porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tornando a palavra, começou a dizer à multidão: Existem 6 dias
para trabalhar. Vinde então nesses dias para seres curados, não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja dia de sábado? Essa filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Essa resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus. E a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Obrigado, Júnior. Por aqui vamos falar um pouquinho de um grande santo. Hoje é dia 29 de outubro, é dia de São Narciso, bispo de Jerusalém. Você conhece esse santo? Valdir conhece? Não, o Valdir não conhece, então vou contar para o Valdir, para você que não está nos vendo aí. Esse santo de hoje, São Narciso, foi bispo de Jerusalém. Quando se deu de fato, deveria ter quase 100 anos de idade. Narciso não era judeu e teria nascido no ano de 96. Homem austero, penitente, humilde, simples e puro. Sabe-se que se presidiu como Teófilo de Cesária, um concílio onde foi aprovada a determinação de celebrar sempre a Páscoa num domingo. Eusébio narra que certo dia de festa, em que faltou óleo necessário para unções litúrgicas, Narciso mandou vir água de um poço vizinho e com sua bênção a transformou em óleo. Conta também as circunstâncias que levaram Narciso a demitir-se das suas funções. Para se justificarem de um crime, 3 homens acusaram o bispo Narciso de certo ato infame. Que me queime vivo, disse o primeiro, se eu minto. E a mim, o segundo falou, que me devore a lepra. E o terceiro falou, que eu fique cego, se eu estou mentindo. O desgosto de ser assim caluniado despertou em Narciso o seu antigo desejo pelo recolhimento. Por isso, sem dizer nada por onde ia, perdoou os caluniadores e saiu de Jerusalém em direção ao deserto. Considerando-o definitivamente desaparecido, deram-lhe por sucessor Adil, ao qual por sua vez sucederam Germânio e Górdio. Todavia os 3 caluniadores não tardaram a sofrer castigos que em má hora tinha invocado, pois o primeiro pereceu no incêndio com todos os seus, o segundo morreu de lepra, e o terceiro cegou à força de tanto chorar pelo seu pecado. Alguns anos depois, Narciso reapareceu na cidade episcopal. Nunca tinha sido posta em dúvida a santidade desse grande santo. São Narciso, a todos nós, sempre rogai por nós. É grande história, né? Foi caluniado, perdoou, e os caluniadores não tardou, sofreram com as consequências, né? Então você pode enganar o homem, mas nunca a Deus. E lembrando sempre que o justo sempre que persevera, sempre alcança, né? E por aqui no programa Ceifadores contamos com a sua participação. A você que acompanha a gente em todo o Brasil e todo mundo pelo site, também pelo YouTube. Um grande abraço. E vem por aí novidades. O Eugênio quer fazer mais programas durante a semana. Aguarde, hein? Tem novidade chegando no site ceifadores.com.br. E por aqui vamos trazer a mensagem de Maria Imaculada ao profeta Pedro II, narrada pelo locutor Carlos. Confira. Mensagem ao profeta católico Pedro II, Bento da Conceição, Taquaras, município de Balneário Camboriú, Santa Catarina, Brasil. Calculistas, 16 de outubro de 2004. Vieram para tirar o direito de meu santo filho Jesus. Assumiram toda a responsabilidade pelos seus atos dentro e fora da igreja, que é a de Pedro, que muito em breve não se chamará mais por este nome. A de meu santo filho só ficará no coração dos escolhidos, e com os escolhidos, os sacerdotes juntos, que irão passar para a outra vida. Estes não irão concordar com a nova filosofia, porque é desumano. A concordância só será aceita por gente que prefere a libertinagem e não a liberdade. Juntamente com o verdadeiro pastor, que é o meu santo filho Jesus. Os calculistas não quiseram ficar mais como era na celebração da Santa Missa. Novo rumo ela vai ter, depois de João Paulo II, mas já se dá para ver as ofensas que começaram num ritual macabro,
que já vem fazendo suas oferendas com coisas abomináveis. Estas oferendas, quem está por detrás de tudo isto é Judas, que vendeu Jesus por 30 moedas de prata e um beijo. Agora vem oferecendo mais fortuna e a ganância de possuir tudo. Já não mais se fala no amor, só se ouve um basta aos bons costumes que dava direito na celebração do sacrifício da Santa Missa. Cada dia que vem passando, sacrifício, isso já era. Agora é nova era, que quer dizer, o que era para ser de Jesus, agora é deles, que é nova era, que de trás para diante quer dizer, are, limpar tudo, como se faz com a terra que vem se desmatando, deixando a floresta em cinzas e o oxigênio continua faltando, poluindo toda a terra. E quem está por detrás de tudo isto são os mafiosos, e estes mesmos mandam fazer que queimem tudo o que é de mais sagrado, o que está dentro da igreja, para que seus livros possam dar nova prioridade a eles, os seguidores do mortal, o causador das desgraças. Meus filhinhos prediletos sacerdotes, quando isso vier à tona, caiam fora, que as vidas desses desafiantes não terão chance nenhuma. Todos serão condenados. Eu, Maria, só estarei no meio das famílias que vêm rezando o rosário com muita dedicação. E os que estão a serviço de meu santo Filho Jesus, confirmai todos perante ele sua fidelidade, para terem a chance de passar dessa vida para a outra, e nada mais resta. É só esperar por este momento. Jesus me deu este privilégio, por ser sua mãe, de cuidar de vocês. Porque estando junto com vocês, o Satanás não pode vos tirar de mim. A incumbência dele é ver todos perdidos nesse pouco tempo que resta. Mas o rosário é a arma que ele não suporta, devido que este laço será sua prisão. Olhem bem que o terço mostra tudo isto, uma volta e na ponta uma cruz, que será a prisão para este tirano. E lá dentro estarão todos os seus seguidores, onde haverá, como já é, fogo, bichos que devoram suas carnes e escuridão. Nenhum ser vivo suportaria ficar um só segundo. Maria Imaculada. Tá aí, vídeo importante, né? E você, é claro, sabendo que estamos vivendo essa nova era, né? Sem dúvida alguma. A partir do momento que tira um Deus, onde se pensa mais no homem, nas coisas do homem, a gente está nesse momento, sem dúvida alguma. E o demônio será vencido através do rosário, da oração e de nossa mãezinha. Com o apoio de Maria, sem dúvida alguma, a gente vai conseguir vencer essa batalha que a gente está travando, né? Contra as coisas modernas que, em vez de vir para beneficiar o homem, vem para prejudicar e para destruir a família, sem dúvida alguma. Agora vamos trazendo o nosso abraço especial, nossos amigos ligados conosco, né? Todo o pessoal de Taquaras, pessoal do Chapecó, Neria, de família, Alice Hortolândia, Criciúma, pessoal de Maracajá, aí, o Avelino, São Francisco do Sul, professor Henrique, Silvio Voz, Arno, de Joinville. Um grande abraço, gente, dos catarinenses ligados conosco. E por aqui vamos seguindo em frente com o nosso programa, trazendo mensagens, vídeos e contando sempre com a sua companhia, tá bom? E por aqui o nosso grande amigo, o doutor Carlos, trouxe essa mensagem. Temos outro locutor chegando por aqui, o Paulo, trazendo uma mensagem, né, de 4 de julho de 1996. A grande catástrofe. É isso mesmo, Paulo? É isso mesmo. Bento, filho amado, a chama do meu amor para cada um que eu criei não é como uma luz que se pode ver. É pura essência que só a alma recebe dentro de si, enquanto anda sobre a terra. A minha misericórdia só se afasta no momento que a língua da pessoa não para de blasfemar contra o seu Deus e seus irmãos. Palavrões e músicas profanas deixam a alma numa total escuridão. É como jogar num lenço branquinho um balde cheio de tinta preta. O meu alvejante para esses não funciona mais, embora eu chore por isso. Satanás procura de todo jeito fazer com que a pessoa me ofenda com os seus pensamentos negativos, cantos só de malícia,
palavrões vergonhosos e assim por diante. A justiça nesta terra não conhece nada do que eu sou. Porque, se eles tivessem um pouco de conhecimento, censurariam o que passa na televisão e o modo de falar das emissoras. Mas uma nuvem negra caiu sobre os olhos dos dirigentes e dos fraudadores das minhas leis. A injustiça que estão cometendo sobre a minha divindade ultrapassou os limites. É por isso que o meu retorno está próximo. As minhas criancinhas estão aprendendo já desde pequenos aquilo que não deviam. A maioria dos pais se deixam levar pelos tempos modernos. Como dizem esses infratores da lei, não há mais quem segure qualquer nação. A sem-vergonhice tomou conta do mundo. O próprio clérigo da minha igreja deixa por conta. Com isto, mexeram até com a minha casa. As portas, estando abertas, entram como querem. Ninguém proíbe os seus maus trajes, mesmo o comércio profano fica ao redor, como um salão de dança e muita bebedeira. E dali saem brigas e muitas vezes até mortes. A paz que a minha mãe vem pedindo não foi correspondida. Ela vem se manifestando pelo mundo inteiro, pedindo paz, paz, mas poucos, muito poucos reconhecem esse apelo. Milagrosamente, suas lágrimas, antes de cair na terra, passam por sua imagem. Muitas delas caem gotas de sangue, com o sofrimento que vem passando com os filhos ingratos, que não sabem agradecer a minha bondade. Por isso, a grande catástrofe será inevitável. Obrigado, meu filho. És meu porta-voz mais autêntico neste mundo. Fique com a minha paz. Jesus. Tá aí, Paulo. Sem dúvida alguma, o que Deus fala nessa mensagem? Que as coisas, a revolta da natureza, né, vai acontecer porque há falta de fé no homem e há falta de respeito, acima de tudo, para com Deus. O que fizeram com a Igreja Católica? Tiraram o que era sagrado, mudaram a liturgia, tiraram o sacrário do centro, tudo isso se esquecendo de Deus. Aí a revolta da natureza acontece, as pessoas vão chorar, porque se esqueceram de quem a criou, que foi o próprio Cristo, né, Alex? A gente analisando essa mensagem que foi passada a Pedro II em 96, a gente vê a misericórdia de Deus, como ele estava já ansioso para revelar isso ao último profeta dele, que a primeira mensagem foi em 94. Aqui em 96, praticamente um ano e meio após a primeira mensagem, ele já passa essa decepção que Deus tem com a criatura dele. Inclusive, relatando que a catástrofe será inevitável. Por quê? Porque o homem está cada vez mais se importando ou dando interesse para as coisas terrenas, para a riqueza. Cada vez mais a humanidade está se preocupando em se formar alguma coisa, querer abraçar o mundo de qualquer maneira, às vezes muitos deles, os mandantes, sem nenhum escrúpulo, e se esquecendo das coisas de Deus. Mas ainda, o mais grave de tudo, não é só esquecendo das coisas de Deus, porque quando você esquece, você tem a oportunidade de lembrar um dia. Mas o ser humano está fazendo a questão de esquecer e ignorar as coisas de Deus, blasfemar contra Deus. E os dirigentes da igreja, que deveriam fazer a população trilhar esse caminho de Deus, saber da verdade, mostrar a verdade, estão fazendo muito pelo contrário. Estão fazendo o povo perder a fé, ignorar as coisas sagradas e blasfemando contra Deus. Isso, Deus olha para nós, criaturas, com uma decepção muito grande. Então, Deus é o nosso Criador e é o nosso protetor. Obviamente, se nós estamos tão afastados de Deus,
nós vamos perder a proteção dele. E perdendo a proteção dele, é inevitável essas catástrofes que ele fala aqui. Ela virá. Porque ele não consegue mais praticamente estar no nosso meio. Por isso que ele fala, de outras mensagens, ele fala nos servidores dele, no padre, né? No arcebispo, padre, cardeais. Eles não conseguem mais fazer uma boa confissão, eles não conseguem dar mais um bom exemplo ou falar de Deus, porque também se afastaram de Deus. Então, como é que eu vou falar de Deus se eu estou afastado? Há uma incoerência aí. Para mim poder falar de Deus, eu tenho que estar próximo a Ele, com o coração aberto a Ele, para poder ensinar a humanidade quem é Deus, qual o caminho que é de Deus, e não essa iniquidade que está existindo no mundo aí, que não valoriza mais o nosso Criador. Então, como podemos esperar a misericórdia de Deus? Como podemos esperar que isso sempre ouvimos falar e nada acontece? Um dia vai acontecer. Sabe aquele ditado da população? Eu achava que nunca ia acontecer comigo. Sempre as pessoas falam isso. Mas um dia acontece. E quando acontece, te pega de surpresa. E o mundo vai ser pego de surpresa pelo nosso Criador, pelo nosso Deus. E daí o chororô vai ser grande, né? Porque a gente sabe que isso é profético, isso está na Bíblia, que 30% só vai ter a oportunidade de se salvar. E não esqueçam, todos nós vamos ser eternos, todos, desde o melhor ser humano ao pior ser humano, todos nós somos eternos. Cabe a nós escolher se queremos ser eterno no céu ou no inferno. Não existe outro local. É céu ou inferno. É isso que nos espera. Então, temos que prestar atenção que realmente, como está aqui na mensagem, a grande catástrofe será inevitável. Ela virá. Eugênio. O Alex falando sobre muitas pessoas, a maioria quase não estão enxergando, como o profeta sempre falava. O profeta foi enviado por Deus para chamar a atenção da grande falha, a maior falha de todos, desde que o tempo foi criado, a maior falha que poucos estão enxergando, é a falta de respeito com a Eucaristia, de não dobrar os joelhos para Jesus. Aí se não dobrar o joelho para Jesus, nós estamos engrandecendo quem? O inimigo que está sussurrando no ouvido dos sacerdotes, não deixe dobrar o joelho, porque Jesus, quando estava no deserto, nos 40 dias, o inimigo apareceu para Jesus, que ele falou: se tu se prostrares de joelho e me adorares, eu te darei todo esse reino. Como ele não conseguiu, hoje ele está fazendo hoje. Os padres não estão deixando dobrar o joelho para Jesus. Nem na hora da consagração da Santa Hóstia, todos de pé. Ninguém quer dobrar o joelho para Jesus. E o sacrário retiraram do centro da igreja. Jesus é o centro de tudo. Até o Tiago vai ler a mensagem ali que ele fala sobre... E é dentro desse assunto, Eugênio. Todos irão dobrar os joelhos diante dele no céu, na terra e nos infernos. Mensagem do dia 18 de agosto de 2004. Jesus falou: quando meu inimigo veio a cair nessa terra, ele queria que me ajoelhasse diante dele, para tirar minha coroa de rei, para depois ser dono desse mundo. Mas não pôde. Então eu expulsei de perto de mim. Agora, volta a atacar dentro de minha igreja, sussurrando no ouvido dos padres para não deixarem mais dobrar os joelhos na minha frente na hora da comunhão. Sabendo ele que ali estou presente. Este ato, meu filho Bento, é o que mais vem me entristecendo, porque a nenhum desses sacerdotes perdoarei, quando todos forem julgados e a justiça será feita por um tribunal divino, ordem dada pelo meu Santo Pai, onde aqueles que não vierem mais dobrar os joelhos em minha frente não tenham perdão. Ouça o que minha mãe tem para dizer. Filhinhos, vocês foram escolhidos para serem sacerdotes de Jesus e não de seu inimigo. Não deixe que ele domine vossos corações. Esse revolucionário quer comandar o mundo inteiro.
Não permitam, filhos. A hora da justiça vai chegar a qualquer momento, e diante dele, Jesus, não terão parte alguma para passar para outra vida, se não vierem a se arrepender pelo que estão fazendo com meu santo filho Jesus. Olhem bem nesse assunto. Corrijam-se já, enquanto é tempo. Voltem para Jesus. Ele está muito triste, vendo o seu próprio inimigo entrar em seus corações e dominando a maioria, dentro da igreja de Pedro, que é a verdadeira casa de Deus. Jesus, Maria e José nessa mensagem, falando da tristeza de Jesus, a maior tristeza das pessoas que deixaram de dobrar seus joelhos, e o pior, Maria revelando que a maior tristeza de Jesus é ver os seus filhinhos prediletos, os sacerdotes, ouvindo a voz que não é de Deus, que é do próprio demônio. E fala mais, eles na hora do juízo não terão parte no grande banquete. Eu vou ler aqui na Sagrada Escritura, aqui, ó, a vinda do reino de Deus, São Lucas 17, 25, diz assim, ó: é necessário, porém, que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Aqui, por esta geração. São Lucas é Novo Testamento. Então, é para agora. Aonde que Jesus está sofrendo? Aonde? Está sendo rejeitado aonde? Ele está naquele pedacinho de pão quando o padre consagra, ali está Jesus presente. Ali está Jesus, corpo, sangue, alma, divindade. Então, agora, dando a hóstia na mão, de pé, as partículas caem no chão, são pisoteadas. É necessário, porém, que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. E a minoria que está enxergando essa grande falha, este grande desrespeito com a divindade do nosso Rei Salvador Jesus Cristo. Como está na mensagem, fala ali que todos irão dobrar o joelho no juízo final, no céu, na terra, nos infernos. O Paulo tem mais uma continuação da mensagem. Pela Santa Hóstia posso tirar os seus pecados, porque é o meu corpo. Mensagem ao profeta Pedro II, em 6 de setembro de 2005. Toda a natureza já está de sobreaviso para fazer a limpeza em toda a terra, menos onde os meus filhos estão. A revolta será tão grande que será manchete para todos os jornais do mundo. Será uma catástrofe. Isso é para mostrar que Deus não dorme entre esses que se dizem meus servidores. Uns vêm vos enganando. Quem vier me pedir perdão para se juntar com os conservadores, darei totalmente o meu perdão, porque a messe é grande, mas os operários são muito poucos, e eu preciso de mais conservadores para chegar até o fim. Mexeram com quem não deveriam. Agora, a própria natureza não irá mais parar. Em toda a terra, em qualquer lugar, se manifestará com a fúria de ventos destruidores e formando raios, para que o fogo não se apague. Isso não quer dizer vingança de Deus, e sim o próprio homem que vem desafiando a mim mesmo. Então, o castigo virá por si. Querem ver quem eu sou? Não existe lugar aqui na terra, nem em todo o universo que eu não possa controlar. O poder está em minhas mãos. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o de todos os profetas vivos e não dos mortos. Macabeus, capítulo 12, versículos 26 e 27. Esses desafiantes não pisarão mais no que me pertence. A escolha já está sendo feita. O meu povo pode se reconhecê-lo, buscando-me em lugares mais aprimorados, para fazerem suas orações, porque todos já estão sabendo que é o fim dos tempos. E para quem não acredita, junto ficará também com esses meus desafiantes. Piedade só terei de quem vem reconhecendo que sou um Deus justo. O injusto, ele é contra todos os meus preceitos. Não suporta o silêncio, nem que se dobre mais os joelhos diante de mim. É aí que se diz: tem olhos, mas não conseguem enxergar, e ouvidos, mas não conseguem ouvir. Que este é o momento do fim dos tempos. Jesus. E o que a gente vê realmente é a falta de fé, né? No Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículo 14 e 29, coloca-nos diante de um pai desesperado, alguém que já esgotou todos os recursos para ver o filho curado e liberto, desde criança.
Esse oprimido por um demônio que causava nele uma terrível epilepsia. A falta de fé do pai levou a procurar todo tipo de ajuda em muitos lugares, mas agora ele estava diante de Jesus, aquele que de fato podia curá-los. Aflito, o pai diz ao Senhor: se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Esse modo de falar revela a atitude de alguém que já está prestes a desistir, revela desespero e não fé. Por isso Jesus o exorta: se podes, tudo é possível para quem tem fé. Então o pai, com humildade, reconhece a falta de fé e pede socorro. Na verdade, não é só o filho que precisa de ajuda, mas também o genitor. Jesus vem ao auxílio deles, liberta o filho e devolve a fé àquele pai. É isso que falta para a gente: acreditar em Jesus. Nos momentos de dificuldade, a nossa fé, em vez de diminuir, deve aumentar, e devemos exaltar o Pai, não é mesmo, Dilson? Bom, diz na Sagrada Escritura aí, comentando, ninguém melhor que a Sagrada Escritura para comentar as mensagens do profeta Pedro II. Já no Velho Testamento e depois no Novo. No Velho Testamento diz assim, para comentar essas... Eu não vou comentar agora, eu vou comentar a Sagrada Escritura que vai comentar. Provérbios 1, 24, 33. Uma vez que recusaste o meu chamado e ninguém prestou atenção quando eu estendi a mão, uma vez que negligenciastes todos os meus conselhos e não destes ouvido aos meus avisos, também eu me rirei do vosso infortúnio e zombarei quando sobrevier um terror, quando vier sobre vós um pânico como furacão, quando se abater sobre vós a calamidade como a tempestade, e quando caírem sobre vós tribulação e angústia, então me chamarão, mas não responderei. Procurarão, mas não atenderei, porque repele meus conselhos com desprezos as minhas exortações. Comerão do fruto dos seus erros, e se saciarão com seus planos, porque a apostasia dos tolos mata, e os desleixos dos insensatos perde. Provérbios 1, 24, 33. São Lucas 17, 26, 30. Como ocorreu nos dias de Noé, acontecerá do mesmo modo nos dias do Filho do Homem. Comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e matou a todos. Também do mesmo modo como aconteceu nos dias de Lot, os homens festejavam, compravam e vendiam, plantavam e edificavam. No dia que Lot saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e exterminou todos eles. Assim será no dia que se manifestar o Filho do Homem. São Lucas 26, 30. Porque, em verdade vos digo, no dia do juízo haverá mais indulgência com Sodoma e Gomorra do que com aquela cidade. São Mateus 10, 14 e 15. Nada mais que o próprio Cristo falar, né? Quando a gente fala da Bíblia, é o próprio Jesus que está falando conosco, né, Eugênio? Você até prestou atenção que ele leu aqui? Haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que esse dia que nós estamos convendo, ó. Porque Sodoma e Gomorra foi destruída com enxofre e fogo. Então vamos passar um vídeo, tem um vídeo, vamos passar aí. Fogo e enxofre, matou a todos, até a mulher do profeta foi. E hoje? Hoje nós temos a Sagrada Escritura, temos o conhecimento que aconteceu em Sodoma e Gomorra, temos o conhecimento e temos o profeta vem nos alertando. O profeta que Deus deu a assinatura no pé da árvore, palavra Deus assim, Deus na própria natureza assinando. E a Sagrada Face e o povo duvidando ainda. O que mais falta então? Como está na Sagrada Escritura, quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? O que é fé hoje? Natal hoje é um velho barbudo com saco nas costas, não é, menino Jesus? No tempo de nosso profeta Moisés, os 10 mandamentos, Deus concedeu a Moisés os 10 mandamentos a ele, mostrando para aquele povo que ele tinha salvo, para aquele povo que era escravo no Egito, o que Deus queria deles dali em diante. Mas antes que acontecesse tudo isso, que Moisés pudesse salvar o povo do Egito, a escravidão do Egito,
Deus pediu ao faraó que soltasse, libertasse o povo hebreu. E o faraó, com a sua arrogância, negando, Deus puniu com as pragas do Egito. As catástrofes, as pragas que aconteceram naquele reino do faraó, no Egito. Na época, a gente para e pensa um pouquinho, chega à conclusão que deveria ser muito temido, porque não tinha como justificar aquelas pragas, aquelas pestes. Então, o próprio faraó, se não fosse a arrogância dele, realmente reconheceria que seria um aviso de Deus. Que Deus de Moisés era realmente o maior de todos. Ele não concedeu, não aceitou por arrogância dele. Hoje, na atualidade, Deus passa para nós o último profeta. Não com os 10 mandamentos, mas com as mensagens, com o livrão, mostrando a todos nós o que é que Deus tem para nos falar, o que é que o céu quer revelar para nós, e o que é que a humanidade está fazendo. Com a mesma arrogância do faraó, está ignorando, não está dando atenção, não está acreditando. Então, será que não vamos repetir a mesma história? As pragas não vão vir? Ou já não estão acontecendo? Hoje, talvez, as pessoas não temam tanto pela tecnologia que existe, pois essas pragas, esses acontecimentos, essas catástrofes que acontecem no mundo, sempre existe uma justificativa científica. É por esse motivo, por aquele motivo, deixando as pessoas menos incrédulas a desrespeitar a Deus, não observando que realmente é uma manifestação da natureza, que Deus está nos alertando que a vinda dele está próxima. Então estamos aí realmente vivendo um tempo de muita catástrofe, de muito acontecimento na natureza, que as pessoas não se atentam e que os cientistas tiram da nossa cabeça que isso é tudo uma reação da própria natureza e não a mando de Deus. Então vamos prestar bem atenção nisso aí, nessas catástrofes, nessas coisas que estão acontecendo na natureza aí, que realmente Deus está mostrando que quem manda na natureza não é a ciência, é Deus. E Deus faz com a natureza o que Ele quer para nos alertar. Então vamos deixar de ser arrogante como o faraó do Egito e vamos atender às coisas de Deus e respeitar as coisas sagradas, já que a parte eclesiástica não está respeitando. Tiago. E como a mensagem falou sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, e para quem não lembra dessa passagem bíblica, está em Gênesis 19. Para você ver a perversidade do ser humano naquele tempo. Sodoma e Gomorra havia sodomia. O que é sodomia? Relação homossexual. Os guardas que ficavam em volta da cidade, se você não pagasse um valor para entrar na cidade, você era sodomizado, você era violentado. Olha o que aconteceu pouco antes da destruição. 2 anjos de Deus foram até a cidade para ver como estava a cidade. Os homens bateram na porta de Ló e falaram com Ló: Ló, nós queremos sodomizar esses 2 homens que estão aí. Os próprios anjos. Ló, percebendo que estava diante de 2 anjos: eu tenho 2 filhas virgens, eu cedo elas para vocês, mas esses homens não. Os anjos, diante da fé desse homem, falou: prepare suas coisas, de sua família, e não olhe para trás. E essa mensagem falou que os dias de hoje estão pior que aquela época. Então o que vai acontecer foi o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Confira esse vídeo.
Sodoma tornou-se corrupta. Seus pecados são muito graves. Vocês vão destruí-la? A cidade inteira? Afastem-se! Por causa de Abraão, o Senhor está salvando vocês! Vocês devem ir embora! A cidade está sendo punida! Não olhem para a cidade do pecado! Não olhem para trás! Não. Não olhem para trás! A esposa de Ló foi transformada numa pilha de sal por desobedecer a Deus. Ló e suas filhas fugiram para as montanhas para nunca mais verem Abraão. Foi isso que aconteceu, mas não foi por falta de aviso. Eles tiveram a chance de ter anjos para avisar. Ló foi avisado que ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Os anjos foram para averiguar porque ninguém se safaria, mas eles encontraram uma família, um homem, que poderia se salvar junto com os seus, e foi Ló. Será que hoje temos algum Ló? Antes disso, Abraão começou a negociar. Abraão começou a negociar com Deus. Se tiver Se tiver 50 justos, não, por amor ao justo, poupa a cidade. E foi, senhor, se tiver 40, se tiver 40 justos, pouparei a cidade. E se foi negociando, se tiver 20, você já acha 10. Por amor ao 10, poupa a cidade. Encontrou quem? Só uma família. É assim mesmo que você falou ali. Até os anjos foram molestados. E hoje? Essa ideologia de gênero que querem implantar na nossa goela aí, o que está acontecendo hoje? Como é que está hoje? Hoje tem casamento hoje? É tudo vivendo que nem animal, não tem mais? É sexo antes do casamento, tá tudo, não existe mais. Então não é Deus que vai condenar você, é o povo que está se condenando. Então preste atenção que o profeta ficou 45 anos nos avisando, nos alertando. Como está na mensagem, o castigo vai vir. Não veio ainda, vai vir, tá vindo. Sinais estão para aí, mas vem pior ainda, o pior não veio ainda. E ele fala, para os filhos da luz, aqueles que divulgaram essas mensagens, que mudaram de vida, não vão sofrer nada, porque já tem sinal que ninguém vai sofrer da grande catástrofe que vai vir. E esse é o programa Ceifadores. E por aqui vamos trazer um vídeo, Eugênio? Que é um vídeo que o locutor Carlos traz, falando sobre a profecia da Igreja Católica. Esse é um vídeo que nós separamos as profecias que está se acontecendo hoje, se cumprindo, que foi predita há 400 anos atrás, em Quito, pela Nossa Senhora Bom Sucesso, La Salete, Fátima e pelo nosso profeta Papa Pedro II. Confira o vídeo. Profecia da apostasia da Igreja Católica. O leitor pode ficar surpreso em saber que esse grande enfraquecimento é um dos eventos mais profetizados na história. Essas predições ou profecias são encontradas ou derivadas da revelação. Será mesmo possível uma apostasia massiva catolicismo? Nós sabemos que a Igreja Católica durará até o fim dos tempos. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. São Mateus 28:20. Todavia, a ideia errada que a Igreja sempre terá um grande número de fiéis não é invocada na Sagrada Escritura ou em qualquer outro lugar. Pelo contrário,
A Escritura nos diz: quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? São Lucas 18, 8. A história testemunhou novamente nações inteiras, Inglaterra, e mesmo grupos de nações, grande cisma do Oriente, que foram uma vez católicos, apostatando da fé. Que isso aconteceria em uma grande escala, especialmente em consideração de um mundo contraído, devido à moderna tecnologia. Não é de todo inconcebível, e em verdade foi predito e aconteceu. Isso foi cumprido em parte porque os inimigos da Igreja se tornaram historicamente astutos e conhecedores do fato que a perseguição externa da Igreja realmente realiza seu maior crescimento, como o dizer: o sangue dos mártires é a semente da fé. Isso é o motivo pelo qual, por séculos, eles foram concentrando seus esforços em destruir o catolicismo pela infiltração. O Papa São Pio X avisou a Igreja disso em 1907. Estes, em verdade, como dissemos, não já fora, mas dentro da Igreja, tramam seus perniciosos conselhos. E por isto, é por assim dizer, nas próprias veias entranhas dela que se acha o perigo. Tanto mais ruinoso, quanto mais intimamente eles a conhecem. Além de que, não sobre as ramagens e os brotos, mas sobre mesmas raízes que são a fé e suas fibras mais vitais que meneiam eles o machado. Pascendi Dominici Gregis. O Papa São Pio X não estava revelando nada de novo. Em vez disso, ele estava acrescentando seu próprio aviso àqueles de muitos outros papas e aos numerosos avisos do céu enviados há séculos. Avisos da grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Nossa Senhora do Bom Sucesso, no começo do século XVII, uma freira concepcionista no Equador, Madre Mariana de Jesus Torres, 1563-1635, foi receptora de várias aparições da Mãe de Deus, incluindo muitas profecias concernindo o século XX. O fato que essas profecias datavam de 400 anos tornaram-nas especialmente dignas de nota. O corpo incorrupto de Madre Mariana foi descoberto em 1906 e ainda pode ser visto hoje. Desta forma, eu torno conhecido a vocês que do fim do século XIX e pouco depois da metade do século XX, será difícil receber o sacramento do batismo e também aquele da confirmação. O espírito católico rapidamente decairá. As luzes preciosas da fé gradualmente se extinguirão. Várias heresias serão propagadas nessa terra, então uma república livre. Como essas heresias difundem-se e dominam, as luzes preciosas da fé serão extinguidas em almas pela quase total corrupção dos costumes, moral. O pequeno número de almas que ocultas preservarão o tesouro da fé e as virtudes sofreram um cruel, impronunciável e vagaroso martírio. No século XX, a corrupção dos costumes será quase universal e a preciosa luz da fé tudo menos extinta. Novamente, referindo-se ao século XX. Como a Igreja sofrerá naquela ocasião? A noite escura da falta de um prelado e padre para observá-los. A indiferença de todas as almas consagradas a Deus no sacerdócio e estado religioso impedirá a vinda desse prelado e padre. Nossa Senhora de La Salette. Em 1846, a Mãe de Deus apareceu a 2 pastorinhos em La Salette, França. Ela deu-lhes muitos avisos sobre como Deus está em vias de punir a humanidade se ela não parar de pecar. Ela também fez algumas predições assustadoras. Relaxamento universal. Lúcifer, com um grande número de demônios, será libertado do inferno.
Paulatinamente, eles deverão abolir a fé, mesmo entre pessoas consagradas a Deus. Em todo lugar haverá prodígios extraordinários, porque a verdadeira fé foi extinta. A abominação deverá ser vista em lugares santos, em conventos, e então o demônio deverá fazer de si mesmo o rei dos corações. Roma perderá a fé e se tornará a sede do anticristo. Quando nossa Sagrada Mãe avisa que a verdadeira fé será abolida e extinta, o que ela está profetizando é que o número de verdadeiros católicos será tão pequeno que parecerá como se tivesse sido abolida ou extinta. Mas, como já registrado, nós sabemos que a Igreja não pode ser totalmente extinta, mas durará até o fim dos tempos. Em relação à veracidade dessa aparição, a qual alguns autores modernistas erroneamente desafiam, o bispo da Diocese de La Salette publicou em 1851 uma autorização que em parte disse: a aparição tem em si mesmo todas as características de verdadeira e que o fiel está justificado em nela crer sem dúvida e com certeza. Essa autorização foi enviada a Roma e recebeu a aprovação do Papa Pio IX. Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima, talvez a mais bem conhecida de todas as aparições marianas. Maria apareceu 6 vezes aos 3 pastorinhos em Fátima, Portugal, em 1917. Além da mensagem da correção da vida, rezar o rosário e fazer penitência, ela confiou-lhes 3 segredos. O único relativo a esse artigo é comumente conhecido como o terceiro segredo de Fátima. Terceiro segredo de Fátima. Em Portugal, o dogma da fé sempre será preservado. Mesmo desprezando aquelas partes do terceiro segredo que os modernistas estão habituados a ignorar, o segmento, em Portugal, o dogma da fé sempre será preservado. É admitido por todos. Essa sentença parcial diz muito, o que significa um estranho relato em um tempo em que, essencialmente, todo o país na face da terra tinha o dogma da fé. A implicação é clara. Nossa Senhora estava, ao menos, profetizando que países inteiros perderiam o dogma da fé, sendo Portugal uma exceção. Satã governa mesmo nas mais altas posições, determina a direção das coisas. Ele sucederá em arrastar seu caminho mesmo na mais alta cúpula da Igreja. Mas esse será um tempo de grandes testes para a Igreja. Cardeais se oporão a cardeais. Bispos se oporão a bispos. Satã andará em suas fileiras. Em Roma haverá grandes mudanças. O que é poder cairá, e o que cairá nunca se levantará novamente. A escuridão envelopará a Igreja, e o mundo será atirado em um pânico. Mensagem de Nossa Senhora ao profeta Pedro II, Santa Catarina, Brasil. Meu filho, Jesus quer que todos os filhos de fé continuem firmes, que não desistam por nada, porque vai haver uma mudança dentro da igreja de Pedro, que é a dele. Mas isto não é para o vosso bem, e sim para tirar o mais precioso, que é a adoração a Ele, o Salvador da humanidade. Por tudo isto que vai acontecer, os que já estão no livro da vida estarão livres da troca do novo catecismo. Doutrina esta que vai dar toda a liberdade ao homem de se unir com o outro e a mulher com outra. Bento, filhinho amado, a anarquia já começou. Só que ainda não foi anunciada, mas próximo está desta vergonha. Os que irão permitir ficarão fora da ordem divina. Isso apenas vai ter que surgir para que se cumpra o que já foi escrito tanto no Velho Testamento como no Novo. O meu santo filho deixará os castigos virem sobre a terra, pois a proteção terão só os escolhidos.
Isto também é cumprimento do Evangelho. Maria, Rainha da Paz. Seguindo em frente para os ceifadores, abraçando a todo mundo ligado conosco, os paranaenses, né, de Ubiratã, de Toledo, Londrina, Apucarana, né, o pessoal de Maringá, Medianeira, de Umuarama, União da Vitória, de Foz do Iguaçu, São José dos Pinhais, os parentes de Eugênio aí, o pessoal de Rancho Alegre do Oeste, de Seranópolis, de Cianorte, Araucária. Um grande abraço aos amigos paranaenses, né? Eu acho que o povo maior aqui são os paranaenses, de Curitiba, de Ponta Grossa. O número 1 diz o Valdir, que são os gaúchos, né? Lá naquela região lá de Rincão das Flores. E todo o pessoal ligado conosco em Pelotas, em Caxias do Sul. Obrigado de coração. Vamos abraçar aqui, ó, toda a galera que o Valdir conhece lá, ó. O Valentim, Rita de Bento Gonçalves, senhor Mário Bros, Dona Eva, Vanderlei, Eliseu de Caxias do Sul, a Tânia, Ozi, Terezinha de Gravataí, Natalina de Vacarias, Yales, Ana Ângela, Gilda, Cecília, Galdenice, o Fernando de Pelotas, senhor Dalton e esposa, Vanderlei Família, Maurício, Dionísio, Aloísio, todo o pessoal de Porto Alegre, Amália, Denise de Juriá, né, seu Paulo, Mara, seu Eliseu de Rincão das Flores, Rogério Guiar de Lima e família de Alegrete, Rio Grande do Sul. E um gaúcho ilustre aqui, né, Valdir? Obrigado pela companhia, de vez em quando tá por aqui, né? De vez em quando venho sim. Boa noite. Boa noite. E me diz uma coisa, quanto tempo tá conosco na obra já? Já acho que já passa dos 20 anos já. Essa voz faz, esse jeito meio de falar, é quem tem Deus no coração realmente, né? Quando a pessoa tem Deus, né, acredita em Deus, né, não tem maldade, no jeito, a tua feição passa isso pra gente, né? Uhum. Mas fala um pouquinho da obra, da tua conversão. Sim. Eu sempre comento com as pessoas, né? Todos os dias devemos agradecer por ter o profeta, do que ele nos falou neste livro, né? Que é muito importante. E todos os dias a gente lê as mensagens, nossa, é uma graça muito grande. E hoje muito mais valor a gente tem que dar, temos que nos unir, trabalhar por esta obra, tentar salvar almas, né? E então isso que é muito importante. E que nem eu estava falando, né, com as pessoas, a gente, nossa, por que nós escolhidos, a gente estar nesta obra? E quantas oportunidades, né? Podia ser outras pessoas no nosso lugar, né? Então por isso todos os dias devemos agradecer, né? Então é isso. Valdir. O Valdir é um amigo nosso de muito tempo, a gente já consolou a gente viveu com muitas dificuldades também, né? A gente disse assim, a obra é de Deus, mas a gente teve brigas. Teve mensagens que falou que haveria uma divisão. E houve. Culpado Deus não, culpado nós. Nós somos pecadores, nós somos orgulhosos, nós erramos. E tivemos algumas confusões, né, Valdir? Uhum. Você viveu isso também, né? O que tem a dizer para as pessoas que se afastaram de nós aí? Certo. Que as pessoas voltem, porque sem esta obra não há salvação, né? Digamos, né? A gente vê nesse mundo as pessoas vivem, vão nas igrejas, tudo, mas é veste, é comportamento, é tudo, né? E quem participa da palavra viva de Deus muda de vida, né? Então por isso que quem se afastou volte para esta obra, porque este livro ele fala tudo, é a salvação, né? Então também eu vejo todos os dias, procuro acompanhar o Rosário e nas mensagens, né? E então hoje a gente dá muito mais valor a essas mensagens porque são mais profundas, né? Então parecia, quando o profeta estava com nós, então a gente convivia com ele, dá aquela saudade, digamos, né? Que ele vivia muito, vinha no Rincão também. Eu procurava chegar cedo para conversar com ele, assim que ele também era espontâneo, né? Então era muito bom. E esses dias também estava por lá no Rincão, a gente dá aquela saudade, né? Que a família dele também acompanhava junto, o Eugênio, todos estavam lá, era brincando e tudo, né? Mas hoje também ele deixou um grande livro, né? E uma coisa que eu pensei também, estava refletindo e conversando com as pessoas, né? O profeta foi uma pessoa maravilhosa, ele sempre dava uns bons ensinamentos, bons exemplos em tudo. E se hoje ele estivesse aqui, quanto sofrimento, quantas vezes que Jesus falava nele, né? A gente percebia, né, que não era ele que falava, era Jesus. E quantas vezes em pranto que ele falava nas mensagens, né? Digamos, chorava. E era Jesus que falava, não era ele, né? Então, digamos, se hoje ele estivesse aqui, quanto sofrimento, né? Como o mundo está indo, como o mundo está se dirigindo, né? Então a gente procura, então ajudemos, voltem para a obra, ajudem, né? Então eu estava vendo uma mensagem até esses dias, a gente estava lendo, né? Interpretando ali o que ela fala também, né? Então deixa eu ver aqui que eu tenho numa das mensagens também que diz, eu vou ler um trechinho dela, que até aqui eu marquei. Tu só aprendeste a tocar e eu só aprendi a fazer pequenos móveis.
Mas tudo o que fiz de melhor foi cuidar de Maria, minha esposa, que na realidade ela é esposa do Espírito Santo. Eu só entrei na sua história para cuidar dos dois, mãe e filho, como hoje vens fazendo, tu com a tua família, Eugênio e os 2 padres, para este serviço. Vocês já estavam na lista para preparar a segunda vinda do Filho de Deus, né? Então aqui diz que fiquem unidos, e por isso que hoje a gente às vezes não entendia, né? Sacerdotes, falta sacerdotes na obra. Mas hoje mesmo até conversava com uma pessoa, Maria aqui, Ferrari, né? Então como é difícil ter sacerdotes obedientes, para que venham na obra, que façam as coisas certas. Olha o exemplo do Padre Tobias, Padre Rômulo, né? São os dois que falam na sua obra, Padre Tobias e Padre Rômulo. Isso. Esses 2 sacerdotes. Vieram outros que fizeram confusão. Em vez de ajudar, atrapalharam e dividiram a obra. Então, quer dizer, não importa se temos ou não temos, é melhor que ter, como diz João Paulo II, poucas pessoas, mas com qualidade. E obedientes como eles, né, que faziam... O profeta não precisava dizer o que eles tinham que fazer e tudo. Eles faziam o trabalho deles de sacerdotes na igreja e tudo, né? Então, assim, sacerdotes obedientes, por isso que é difícil, né? Então, era isso. Obrigado, Valdir. E por aqui, então, vamos seguir em frente com o programa Ceifadores. Depois desse depoimento fantástico, desse gaúcho dos Pampas, vamos fazer uma parte musical para você. Um clipe falando muito de Deus, né? Na bela voz da Aline para você. Entre todas as flores, o grande jardim da vida foi escolhida por Deus, Maria, a flor preferida. Não posso e nem devo esquecer, sempre em seu nome falar. Seu sim trouxe à humanidade um filho para nos salvar. Seu sim trouxe à humanidade um filho para nos salvar.
Tá aí, bela página musical, hein? E por aqui eu quero mandar um abraço especial. Essa semana é gravado, você vai ver um testemunho do grupo de União da Vitória. Tive o prazer de rever e conhecer pessoas novas, né? Quero mandar um abraço super especial antes dessa entrevista ao seu Francisco e também ao seu Inocêncio, né? Inocêncio, uma história bacana. Tive a oportunidade de conversar um pouquinho com ele, né? Ele teve a perda de um filho, né? O que levou ele a diversos lugares, diversos tipos de religiões, coisas que não fizeram muito bem para ele, até trazer ele nesse momento, né? A Igreja Católica, a Palavra Viva de Deus. Vamos conferir esse grupo bacana, esse grupo de fé, de União da Vitória, agora no programa Ceifadores. Como sempre, nós temos um quadro especial, um momento todo especial, onde recebemos irmãos de caminhada, amigos, pessoas especiais, pessoas que fazem a gente aumentar a nossa fé, pessoas de amigos, irmãos de caminhada. E nesse quadro especial, hoje eu estou muito feliz, né? Estamos durante essa semana gravando aqui com o pessoal que veio de longe, mas sempre está ligadinho conosco. Durante muitos e muitos anos acompanha a obra, né? É o pessoal de Porto União, de Curitiba, União da Vitória, o pessoal sempre ligadinho com a gente, passeando, né? E conhecendo mais a obra, pessoas que já conhecem há muitos anos, pessoas realmente que a gente tem no coração, muitos amigos. Por aqui conosco, Alice, Luísa, a Eva, o seu Osório, Stefanina, Thalita, Dária, Paulina, Leocádia, o seu Pedro, Francisco, Inocêncio, pessoal que vem por aqui, né, prestigiar a obra, frequentar a igreja, matar saudade também do profeta Pedro II, né, um local que realmente aumentou nossa fé, um local que tem muita paz, né, que a gente consegue rezar como antigamente, consegue ter os sacramentos, né, e sente a presença de Deus. Por isso eu recebo hoje aqui o Francisco, que vai falar um pouquinho pra gente da sua caminhada, de como conheceu a obra Palavra de Deus. Boa noite. Boa noite a todos que estão aqui presentes e todos que estão nos ouvindo através desse programa aí. É o seguinte, faz 14 anos que eu estou acompanhando a obra, com a graça de ter recebido apenas um folhetinho que me tocou muito, que me chamou muita atenção quando eu soube que havia aqui em Camboriú um profeta com o nome de Bento na época, no ano de 2004. Então, assim que teve a primeira viagem que foi feita de lá para cá, a excursão, eu aproveitei e vim junto, porque eu fiquei muito impressionado quando eu soube, né, de ele ter encontrado a palavra de Deus no pequeno pé de árvore. Então eu vim aí para confirmar e para ver, para conhecer a obra. E aquilo me tocou muito, porque jamais, né, a gente nunca tinha ouvido falar que pudesse acontecer uma coisa dessa. Aquilo para mim foi um fenômeno extraordinário, de ter uma pessoa, de ter esse poder, de encontrar a palavra de Deus num pé de árvore. Então faz 14 anos, e na mesma vez também eu passando essas informações e o folheto que eu tinha recebido e uns livrinhos do meu amigo Osório, que está aqui presente, e a minha esposa também, como ela está aqui presente, a Eva Celhorsten, também, sabe, ela não mediu esforço em vir conhecer também, se interessou e veio, e foi tocada pelo poder do Espírito Santo, e a gente sempre lutou nesse sentido de defender a obra, divulgar e levar as mensagens a todos os conhecidos, amigos, e de lá para cá a gente nunca deixou de participar assim que é possível. Às vezes até acontece a gente não ter, devido a algum problema na casa, né? Mas a gente não deixa de assistir o Santo Terço, quando tinha as Santas Missas, e hoje a gente também acompanha todos os programas, inclusive esse programa da segunda-feira aqui, um programa muito vai se ver, vai se ver lá então, né? Então eu só tenho que agradecer muito a Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, por ter nos colocado neste caminho, e foi apenas através de um folhetinho que a gente foi tocado. Inocêncio, obrigado, boa noite. Boa noite. Bom, meu nome é Inocêncio Francisco Cretes. Eu quero contar agora para vocês assim que esse fato que aconteceu comigo dentro da minha loja. Eu estava servindo duas senhoras, e faltou um pouco do produto que eu estava pesando. Aí eu apressadamente pedi para aquela senhora se afastar e fui em direção ao depósito. Então aconteceu que a perna direita me faltou. Eu não entendo como. E eu bati com o ombro direito no lado do expositor. E esse expositor tem vários ganchos onde a gente coloca os pacotes e deixar. Aí eu bati nesses ganchos, raspou aqui, pegou aqui em cima embaixo da sobrancelha. No momento eu senti uma mão que me empurrou para o chão. E junto eu senti um perfume
E quando eu caí no chão, eu caí de costa no chão, eu não caí de frente. E ao mesmo tempo eu já pensei, se Jesus, eu não quero ficar cego. Aí eu me lembrei do profeta que ele disse uma vez que ele tinha sido jogado no meio do asfalto para o caminhão passasse por cima ou coisa assim. Junto estava um vendedor que foi lá para me visitar, para vender, afinal, e ele me ajudou. Eu vou ligar para o bombeiro, vou ligar para o SAMU. Daí ele disse, ninguém está atendendo. Eu digo, me ajuda aqui. Dei a mão para ele, ele me levantou. Quando ele me levantou, eu já me senti... Parece que não tinha acontecido nada. Claro que está tudo sangrando ainda, né? E as mulheres estavam chorando. Aí eu terminei de atender elas, foram embora. E todo dia quase eu penso, como foi que aconteceu isso? E ao mesmo tempo, a graça que eu ganhei. Porque... eu sei que se o gancho tivesse pego no meu olho e entrado, eu tinha morrido. Então eu acho assim que foi uma coisa que aconteceu comigo para me chamar a atenção. E para provar que ele está do nosso lado. Porque se eu não tivesse dentro dessa igreja, vamos dizer assim, eu acho que eu estaria morto. Porque eu sempre procurei uma coisa, e assim, voltando um pouquinho, à noite eu me acordava com umas palavras que diziam, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só se chega ao Pai através de mim. Um dia eu recebi um folheto, eu não me lembro a pessoa, depois o Osório também me entregou, e ali estava escrita aquela palavra Deus. E eu fiquei curioso com aquilo me chamou muita atenção. Então comecei a participar. Eu acho assim que, para mim, me chamou muita atenção o fato de ter ocorrido isso, que eu estou no caminho certo. E o senhor está de parabéns por ser uma pessoa que tem uma grande fé, né? Segue as coisas de Deus e realmente Deus te deu um livramento. Porque o senhor tem exemplo para dar e tem um testemunho. E Deus fala, aquele que der o testemunho na terra, o Pai dará lá no céu o testemunho dessa pessoa. Então Deus vai te dar o testemunho lá em cima, pode ter certeza. Bom, vamos dar boa noite a todo mundo aqui para falar. Boa noite, meu nome é Pedro. Quanto tempo conosco, senhor Pedro, já? São 20 anos, né? 20 anos? 20 anos. 20 anos, que bacana. Eu só vou dizer uma coisa, eu conheci também o profeta através de Eugênio na igreja em Porto União da Vitória. Aliás, em Porto União, né? Porto União. Eu tinha ido na missa e ele lá anunciou que tinha esse profeta e que ele ia se apresentar lá em Porto União. Quer dizer, dele se apresentou em União da Vitória, mas lá, né? E daí eu conheci ele e nunca duvidei, viu? Que bacana. Nunca duvidei. Isso é fé. Até uma senhora muito religiosa assim, cuidado ali com os falsos profetas. Ela me falou 2 vezes, eu digo não. Eu desde a hora que eu recebi o folhetinho lá que o Eugênio deu, eu desci, porque a igreja lá é alta, né? E eu moro mais lá embaixo, e eu vim já rezando e lendo e rezando para o Espírito Santo me iluminar. E ele me iluminou porque até hoje estou aqui. Eva. Boa noite a todos. Boa noite, seu Osório é anos conosco na caminhada, né, seu Osório? Boa noite para todos. Não, só boa noite. Fala o nome aí e fala o nome pra gente. Boa noite, eu sou Stefanina. Thalita. Eu sou Thalita Maia, eu conheci a Palavra Viva desde atrás do Francisco Celhorte. Dária. Eu conheci a Palavra Viva de Deus através de um folheto. Daí eu li aquele folheto, fiquei encantada pelas mensagens que eu li e aí fiquei curiosa de conhecer a obra. Aí teve o pessoal da União da Vitória estava fazendo excursão para cá e daí eu vim para cá com eles, conheci a obra. Isso foi em 1999, são 18 anos que eu estou na obra até hoje. Paulina. Anos e anos conosco, né? Anos e anos conosco, não eu. No começo, quando o padre mudou, que o pessoal ia na fila, em pé, para receber a Santa Hóstia, era na igreja ucraniana, os padres ucranianos, então... Para mim, assim, foi uma coisa muito... Não, eu não gostei daquilo, em pé, tudo, receber o corpo de Cristo,
Mas daí um senhor mandou fazer um genuflexório e nós daí começamos a comungar de joelhos, mas um padre não gostou. E quando mandou guardar aquele genuflexório, e nós ficamos aí em pé. Então eu ia comungar, eu me ajoelhava, e eu não sei se ele não me via ou fazia que não via, ia comungando as outras pessoas lá atrás e eu ficava ajoelhada lá. E daí eu levantava com os olhos cheios de lágrimas e as mulheres lá se cutucando e rindo de mim, que eu não recebia a Santa Hóstia. Foi duro, mas... E daí então esse padre ficou doente e faleceu. E ele apareceu para mim em sonho, pedindo que eu rezasse por ele, que para ele estava dando tudo errado. E daí eu disse, tá bom, eu vou rezar. E na outra noite, com o mesmo padre, ele estava na mesma localidade onde ele apareceu primeiro. Ele estava com uma pilha dessas mensagens e olhou para mim e disse, continue rezando por mim, que depois que eu ler tudo isso ali, o meu lugar é lá embaixo. E ele fez aquela cara que ele fazia quando eu me ajoelhava para receber a comunhão. Então, este padre, eu disse para ele, pode deixar que eu vou rezar. Então, aquele padre me pediu depois de morto. E um outro que fazia visita nas casas, os ucranianos, do dia de Reis até o dia de Benzevelas, eles fazem a visita nas famílias. E ele, um só que foi na minha casa, bem depois que eu já estava na Palavra Viva de Deus e não ia mais na igreja ucraniana. E daí ele foi em todas as peças, tudo, olhou, tinha imagem de Nossa Senhora, de tudo, nos quartos, tudo. E na saída ele disse para mim, eu posso lhe fazer uma pergunta, um pedido? Eu disse, faça. Eu quero que a senhora reze por mim. Olha, 1 ano depois ele morreu acidentado. Então eu prometi e rezo pela alma deles, dos 2 padres. Que bacana. Para mim foi muito drástica essa passagem de receber o corpo de Cristo em pé. Eu não fui criada assim. Era uma... Nossa, agora eu já fiz 80 anos. Então pegar, mudar, receber a Santa Hóstia em pé, eu não aceitava isso. Foi muito duro. Então agora a gente, depois que passamos que nós viemos para cá, daí mudou tudo para melhor. Ninguém mais riu da minha cara. Que bom. Leocádia, boa noite. Boa noite. Meu nome é Leocádia, eu conheci as mensagens, eu acho que foi em 98, por aí. 98. Foi o meu primo que levou. Ele levou todas as mensagens lá para nossa cidade e abandonou. E daí, quando às vezes tinha dúvidas, alguém falava alguma coisa, eu ficava pensando comigo, mas aonde que eu vou encontrar a verdade? Não tem como eu abandonar, porque aonde que eu vou encontrar a verdade? Eu li essas mensagens, li as orações lindas, e daí ficava pensando, mas não tem como abandonar, de não aceitar, porque a verdade que eu preciso está nessas mensagens. Então, por isso, eu nunca mais nem duvidei se alguém falava alguma coisa, eu desviava a atenção para não ofender o seu Pedro II, ou talvez falar alguma coisa assim, porque a verdade que eu precisava estava na mensagem. Aquelas palavras, aquelas orações, eu aprendi, a primeira oração que eu li, eu rezo ela até o dia de hoje, que é uma oração comprida, muito bonita, e eu aprendi nessa mensagem, e nunca mais eu esqueci, eu rezo ela todo dia. Então, não tem como. A dúvida que vinha, mas aonde que eu vou encontrar? Está ali a verdade, não tem como abandonar.
Muito obrigada. Obrigado a todos então, Alice, a Eva, Osório, Stefanina, a Thalita, a Dária, Paulino, Leocádia, seu Pedro, Francisco, Inocêncio, pessoal de Porto União, União da Vitória, Curitibano. Obrigado, gente. Obrigado pela participação, obrigado pelo testemunho de vocês, obrigado pela amizade de vocês e vamos continuar, né? Até o momento que o Pai do céu nos chamar de volta, tá bom? Obrigado, gente. Programa Ceifadores para você ligado conosco em toda a região da bela e Santa Catarina, aos estados que estão ligados conosco, a todo mundo também, através da internet, temos o prazer de falar até para o outro lado, para o Japão. Obrigado, né? Aos japoneses, aos americanos, aos portugueses, aos alemães, pessoal que sempre dá o carinho da audiência para a gente. E por aqui vamos trazer um vídeo, uma participação, matando saudade desse estúdio em que tivemos um convívio muito longo, né? Com meu grande amigo, o profeta Pedro II, Bento Conceição, e toda a sapiência, a inteligência do professor Padre Rômulo para você agora. Uma profecia da Escritura provém interpretação pessoal, pois jamais teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, 20 e 21. Busca-me, diz assim, cada vez que precisares de mim, mas não distorça minhas santas palavras. Mensagem essa do dia 8 agora de maio. Senhor, esse foi o momento depois da oração, eu disse, Senhor, eu não vejo outra saída para estarmos preparados para receber o Senhor. Quando chegar o momento de sua vinda gloriosa, como escrito está, Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. São Mateus, capítulo 16, versículo 18. É isto, meu Deus, que mais me chamou a atenção. Porque a gente vê milhares e milhares de templos levantando que é de Deus. E a gente não acredita, viu? Diz ele aqui, olha... Os meus ensinamentos foram sempre apontados o caminho e a verdade para seguir-me. Só que tens que cumprir tudo na Sagrada Escritura, porque é dela que irás depender para vir até mim. Fora disso, não terão parte alguma. Todos os meus ensinamentos que passei a cada um foi como venho fazendo contigo, meu pequeno profeta. Só fazes aquilo que te pedi. Em meu santo nome, nunca deves tirar dinheiro de ninguém para falar em meu santo nome. Não mandei nenhum dos meus apóstolos fazer isto que vem fazendo esses falsos, que vem batendo de porta em porta, cobrando até uma folha de papel. Quando está escrito tudo isso, vem dizendo que sou eu. É só olhar nas Escrituras, não deixe-vos enganar, porque há uma só igreja, e esta é que passei a Pedro I, e que agora está contigo, meu filho Pedro II. Fora disso, não vejo outra para me servir. Como escrito está, busca-me cada vez que precisares de mim, mas não distorça minhas santas palavras. Posso ouvir a todos esses que vêm prometendo o que não é seu. Eu só darei a todos aqueles que vierem fazer a minha vontade, para ter vida eterna. Fora disso, não creio. Minha Santa Mãe vem sempre me dizer, meu filho, tu tens em tuas mãos, em tuas santas mãos, aliás, tens tuas santas mãos todos o poder. Não deixe que esses ladrões venham roubar os poucos que te restam para ti. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. São Mateus capítulo 10, versículo 40. Onde só posso estar nas mãos dos sacerdotes que vêm fazer como sempre foi e será. De joelho no chão quando se for para dar o meu santo corpo, com o máximo de respeito, querendo ou não as autoridades eclesiásticas. Eu faço como meu santo Pai me pediu. Em tuas mãos está o meu cajado para usar, se for preciso, limpar os que vêm te traindo.
e é o que virei fazer, para não ver minha Santa Mãe sofrer mais pela dor que vem passando, por ver mais da metade perder o seu novo reino que está para vir. Jesus de misericórdia. Jesus é o caminho e a verdade. Precisamos de um caminho para chegar no lugar certo. Esse caminho já é conhecido, mas há um tipo de ladrão que rouba o endereço. Você pede uma informação. O falsário mostra a estrada do sul, não a do norte. Nossa Senhora chama de ladrões esses enganadores. Como reconhecemos os enganadores? São aqueles que mudam as leis, costumes da igreja, aqueles que mudam até as palavras, aqueles que prometem novidades como danças extraordinárias, aqueles que roubam o lugar de Jesus Cristo na igreja. Então, alerta, cuidado, Nossa Senhora pede para evitar esses ladrões. Amém. Deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome e divulguem entre as nações o que ele tem feito. 1 Crônicas 16:8. Esse programa Ceifadores, abraçando pelos paulistas ligados conosco, o pessoal de Guaianá, São Bernardo do Campo, Guaratinguetá, né? O pessoal de Aparecida aí, né? A Calu, Ricardo, Marcelo, a Neuza, Trevino, Itatiba, o Curió, né? Sempre ligado conosco em São José dos Campos, a Cláudia Rabon, a Terezinha em Campinas, Jandira, Fátima, Conceição em Jundiaí, o pessoal de Mojimirim, o seu Silvestre, o Renato Vieira de Guarei, o Jaime Bruni e sua esposa Nice, um grande abraço, gente. E por aqui vamos trazer o Dilson Kutcher com um assunto super polêmico. Ele que traz informações do site Rainha Maria, acima de tudo, sobre apostasia na igreja. É um guerreiro, é um lutador que aponta o erro que está acontecendo. Dilson. Bem, amigos, é o seguinte, como eu falei nesse programa aí, que ia ter da notícia aí que eles, em Viena, tá? Na Áustria, né? A Diocese de Viena, né? Colocou junto à catedral, no presbitério que chama, né, que é um prédio anexo à catedral, onde tem apartamento dos padres, tem bibliotecas, tem exposições de arte, que vocês vão ver agora o que eles colocaram muito bem, que eu falei nesse programa, acesso aos jovens, acesso às crianças, acesso aos religiosos, muito bem. Aí o que eles botaram nesse presbitério? Junto à catedral, inclusive o presbitério tem uma capela católica também, nesse presbitério deles lá na Áustria, em Viena. Muito bem, eles colocaram uma exposição fotográfica, quer dizer, a arquidiocese de Viena permitiu isso. Colocaram na exposição fotográfica, tá, dizendo ser um símbolo da ressurreição. Lá vamos nós de novo com a velha frase, acredite se quiser. Colocaram, tá, junto anexo à catedral, nesse presbitério, uma exposição fotográfica onde até crianças entram, tudo. Colocaram como símbolo da ressurreição um quadro com uma mulher de topless, com seios à mostra, só com uma coisinha branca, como se fosse, bom, nem vou citar porque até isso é uma blasfêmia. Colocaram como símbolo da ressurreição isso. E além de colocar isso, ainda colocaram um outro quadro lá, dizendo o anjo beija a esfinge, com duas lésbicas se beijando. Dentro de um espaço católico, tá? Um lugar católico, um lugar que deveria ser santo, a diocese lá, que deve estar a maioria dos bispos ou padres, como eu sempre digo, querem ficar bravos comigo, querem mandar crítica, para colocar isso no lugar santo, anexo à catedral. Esses bispos da Diocese de Viena, sacerdotes que fazem parte, só podem estar possuídos pelo demônio. Sodomia na igreja, possuídos pelo demônio. Qual é a opção? Acho que é as duas. Muito bem. Lembrando
que eu já tinha ficado horrorizado, porque a gente não pode ficar horrorizado, né? Mas eu até fico, porque tem gente que diz, mas agora é fim de semana. Mas é tanta blasfêmia, sacrilégio, e é tanta sodomia na igreja, desrespeito com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que, olha, perderam totalmente a vergonha na cara. Então é o seguinte, antes já tinham feito lá, em homenagem àquele sinal lá dos jovens que tinha, eles tinham feito, sabe o quê? Aí na Catedral de Viena, tá? Botaram uma banda de rock lá, tiraram altar, botaram uma banda de rock, e toda a Catedral de Viena se transformou, sabe em quê? Numa grande discoteca com os jovens dançando, pulando, luzes, neon, som, flashes, tudo. A casa de Deus virou uma casa mundana de show. Bom, o Santo Padre Pio, Jesus disse para o Santo Padre Pio que a minha casa tornou-se uma casa de divertimento, que ele estava muito triste. E isso naquela época já. Agora essa profecia, então, virou normalidade, entendeu? Uma coisa normal. Então a Catedral de Viena, antes desse fato grotesco que se passou aqui, já tinha virado uma discoteca. Então, olha, tá difícil a coisa. Fim dos tempos nós vamos ver mesmo certas coisas. A igreja não. Essa falsa igreja aí, tá? Essa falsa igreja, destes lobos vestidos de cordeiros, ou lobos adeptos do demônio vestidos de cordeirinho, tá? Eles estão fazendo tudo que querem. Não, olha, na minha opinião, eles não acreditam mais em Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, Nossa Senhora, Eucaristia. Eles não acreditam mais em nada. Eu acho que eles estão trabalhando assim por uma empresa mundana. Não, eles não estão mais sendo servo de Deus, sendo representante de Deus, sendo embaixadores de Cristo. Não, eles estão agora sendo embaixadores do demônio. Porque em alguns lugares, gostem ou não, porque eu não estou aqui para agradar os homens. Tá? Eu não estou aqui para agradar os homens. Eu já disse que eu tenho pavor de falar no microfone, falo por necessidade do fim do tempo, mas eu não estou aqui. Quer dizer, e-mail, já estou sendo metralhado nos e-mails assim por comunista, por sodomita, por tudo. Pode continuar, não tem problema, porque eu não estou aqui para agradar vocês. Porque no final, meu acerto de contas não vou ser com vocês, com ninguém. No final, como disse Santa Madre Teresa de Calcutá, nunca foi entre vocês e os homens, ou entre os homens, ou entre vocês católicos, sempre foi entre nós e Deus. Então denuncie, pergunte, porque no final vocês não vão acertar conta com nenhum desses homens, apóstolos, nem presidentes, nem bispos, nem cardeais. Vocês vão acertar conta diretamente com Deus. Então, vocês têm que ser apóstolos, fim dos tempos, não tem que ter medo e tem que denunciar isso. Esse negócio de esconder sujeirinha para baixo do tapete, pois é, mas tu vai dizer isso? Pois você vai ser cobrado de tudo isso. Vai ser. Porque ou você é joio ou você é trigo. Né? Ou você é joio ou você é trigo. Se é joio, é joio. Se é trigo, é trigo. Então ou você é cordeiro ou é cabrito, bode. Então aí vai haver a separação. Esquerda ou direita? Esquerda ou direita, você decide. Bom, mas então é o seguinte, o Papa Paulo VI, tá? Eu tenho que lembrar isso porque eu não posso esquecer. Denunciou que a fumaça de Satanás entrou na igreja e se expande cada vez mais até o vértice. Isso foi em 1987. Então, quem poderá duvidar dessa fumaça de Satanás que entrou na igreja, né? Que agora esses padres, bispos, cardeais estão profanando os lugares santos católicos, igrejas, catedrais, presbitérios. Agora imagine os senhores, o ponto que chegou. Eu acho que eu já tinha dito, tinha um Oscar da apostasia, pois esse é o novo Oscar da apostasia da blasfêmia. Colocar um quadro anexo à catedral do presbitério, onde passa ali um lugar católico que deveria ser sagrado, colocar agora uma mulher com os seios à mostra, isso aí dizer que é o símbolo da ressurreição? Não, aqui, eu não vou me esticar muito, porque eu sei que o programa está grande hoje. Não, mas eu vou dizer uma coisa, vocês estão de brincadeira, né? Isso é brincadeira, né? Aí depois vocês não querem depois que a ira de Deus se manifeste contra vocês também, maus servos.
Diz a Sagrada Escritura, tá? Diz a Sagrada Escritura, tá? Sobre esses modelistas lobos em pele de cordeiro, tá? É uma igreja que não é voltada mais para o Criador, é voltada para a criatura humana. Diz a Sagrada Escritura: trocar a verdade de Deus pela mentira e adorar e servir a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Romano 1:25. Diz aí na Sagrada Escritura: que o zelo da vossa casa me consumiu, e os insultos do que os ultrajaram caíram sobre mim. Salmo 68:10, tá? E o Senhor detesta todo erro e toda abominação. Aqueles que o temem não amam essas coisas. Eclesiástico 15:13. E em Apocalipse 21:27 diz o seguinte: nela não entrará nada que é profano, nem ninguém que pratique abominações e mentiras, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Bom, então, a outra coisa para lembrar, só para lembrar, tá? Só para lembrar. Hoje eu coloquei também uma notícia do Raia Maria. Bom, essa notícia aqui deve ser o Oscar do ano. Só que deve ser o Oscar da apostasia, da blasfêmia, do sacrilégio do ano. Essa que eu contei para vocês. Agora, para encerrar aqui uma noticinha que já está lá, que eu coloquei lá, postei lá no site do Raia Maria. Agora, para comemorar o aniversário lá no Monumento Católico da Igreja de São Francisco, Estados Unidos, e o padre convidou um coral totalmente de homens homossexuais para cantar na igreja, porque ele alega que a Igreja Católica e a comunidade gay e LGBT são aliados. Então ele convidou o coral católico, o padre católico, que diz que é católico, convidou o coral de homens homossexuais para cantar na igreja. Bom, então é o seguinte, né? Como disse o padre, aquele polonês que eu me esqueci o nome, há uma máfia gay na igreja. Bom, tá visto, né? Tá visto. Porque o pior cego é aquele que não consegue ver. Tem olhos e não vê. Tá visto. Bom, tá dado o meu recado. Não, já me alonguei demais, eu sei que me alonguei. Mas é isso aí. Quem quiser, consulte lá o rainhamaria.com.br lá. E até peço, não coma muito, porque vai passar mal, porque realmente essas notícias realmente, olha, a gente fica, dá até assim, parece que a gente fica até no mal-estar quando começa ali, porque parece mesmo que é uma coisa assim que não é possível acreditar, que o que eles estão fazendo com a igreja, o que eles estão fazendo com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles estão mesmo implodindo a igreja de dentro para fora. Implodindo, entendeu? Eles estão fazendo isso. São 50 anos de Concílio Vaticano II e cada vez eles vão explodindo mais a igreja. Eles querem demolir, como dizia a beata Ana Emeriche, eles estão construindo uma estranha igreja. Obrigado e até o próximo programa, viu? Obrigado, Honorato, por gravar aí, viu? Um abraço, obrigado. Fique com Deus e Nossa Senhora. Esse foi o Ceifadores. Por aqui eu quero mandar um abraço especial depois da participação do Dilson. Realmente, né, gente? A gente fala na apostasia na igreja e você não acredita, né? As pessoas não criticam. Muitas vezes criticam a nossa obra, os integrantes dessa obra, o livro, o profeta. Coisas que ofendem mais do que uma mulher seminua dentro da igreja. É hipocrisia, realmente. Por aqui vamos mandando um abraço especial a todos os nossos irmãos que estão conosco nessa caminhada, os mineiros, os cariocas, o pessoal de Brasília, né? A Lúcia Kimura, a Mauricele, Lenita, meus amigos de Minas, doutor Cisne, tia Lourdes, Janires, Gorete Família, Geraldo Alves Quadros, a avó Geralda, Dona Mercedes, São João del Rei, um grande abraço, gente. Obrigado de coração pela companhia. O programa hoje está curto, né? O pessoal do Pará, né? Da Bahia, também o pessoal de Mato Grosso, Rondônia, do Canadá, os ceifadores, nos Estados Unidos, Açores, Portugal, Alemanha, muita gente sempre ligadinho com a gente. E por aqui tem um vídeo que fala para você do acordo de paz que em breve vai ser assinado ou está sendo assinado, né? E tem como um grande líder Emmanuel Macron. Gente, a gente não está falando aqui de anticristo, de nova era, a gente está falando de coisas que estão acontecendo e tudo segundo o que está escrito na Bíblia, o nosso livro número 1, a Bíblia. Trechos, versículos, e você confere e tire suas próprias conclusões. Pois quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Todos aqui hoje
reúnem esperança. A esperança de preservar gerações futuras do desânimo da guerra, construindo uma nova ordem mundial baseada na lei e mantendo o bem no nosso mundo, fazendo um progresso até uma ordem econômica, social e moral, em paz. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sob a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. Graças ao presidente francês que resolveu a crise libanesa nos últimos dias, Emmanuel Macron foi até a Arábia Saudita e conseguiu convencer o príncipe do país a liberar o premier. O Macron foi simplesmente genial. Abbas se encontrará com Macron, que provavelmente pedirá que ele não desista da paz. Enquanto isso, o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, disse que não vai mais aceitar nenhum plano de paz proposto pelos Estados Unidos e que o país deixou de ser um mediador honesto. Abbas fez um apelo para que a França e a Europa desempenhem um papel mais importante, mais forte nos esforços de paz. What can resolve the crisis between Israel and Palestine? E você viu algumas reações bem agressivas, principalmente contra Israel. E eu sou um forte aliado de Israel. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. João 5,13. Dizem que tu és um rei. Onde fica o teu reino? De que linhagem descendes? Responde. Não passas do filho de um carpinteiro. Pergunto mais uma vez. Qual desses dois devo libertar? Liberta Barrabás! Pois dizeis, fizemos aliança com a morte e com o inferno fizemos acordo. Isaías. Estamos muito preocupados com paz e segurança para Israel. Então, eu tenho esse apelo por paz e calma. Então, minha primeira obsessão, eu diria, e a minha primeira preocupação é preservar a paz e a calma em toda a região. Porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome. Maravilhoso, Conselheiro, Poderoso, Pai da era vindoura, Príncipe da paz. Isaías. Emanuel, Deus conosco. Jean, agraciado por Deus. Michel, que é como Deus. Frederic, Príncipe da paz. Macron, marca grande. O presidente francês Emmanuel Macron recebeu neste domingo o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu em Paris. Os dois líderes discutiram temas sensíveis, como o conflito entre Israel e os palestinos. Na cerimônia, ele destacou a importância do combate ao antissemitismo. Nous ne céderons rien. Não vamos ceder nada às mensagens de ódio. Não vamos ceder ao antisionismo, porque ele é uma forma reinventada do antissemitismo. Forme réinventée de l'antisémitisme. Jornal O Expresso, o Messias. Deutsche Welle, opinião, Macron. O Messias ainda está aprendendo a ser presidente. Jornal 21, o Messias francês? Quartz. Emmanuel Macron da França é a maior esperança para uma nova ordem mundial. É a tarefa da França, bem como de todos os seus parceiros europeus, incluindo a União Europeia, de estar na linha de frente deste combate, para criar uma nova ordem mundial com uma nova face humana. Bíblia Online, guia-me.com. Novilha Vermelha nasce em Israel e aumenta expectativas para o terceiro templo. Gente, o tempo voa. Quando a gente fala de Deus, de coisas que agradam a gente, o nosso coração, o tempo voa, né? Até mesmo hoje, eu estava me sentindo, até cheguei que falo pro Eugênio aí, quando a gente começa a falar de Deus, comentei com o Alex, com o Paulo, com o Dilson, com o Valdir, a gente é atacado, né, gente? A gente não percebe, mas assim,
durante o dia, nessa semana, uma tristeza, uma angústia, quase que uma depressão, né? E não é por falta de fé. A depressão, ela acontece pela falta de fé. Mas, no meu caso, a tristeza, aquela vontade de chorar a todo instante, se deu pelas coisas ruins acontecendo em volta. Quando a gente começa a falar de Deus, tem muito ataque. Então, a gente pede de coração, e eu peço mesmo para vocês oração pela gente, né? Acima de tudo. A gente pede para Deus que Deus nos oriente, e a gente pede perdão se de alguma forma a gente exaltou ou ofendeu alguém. Porque a gente não é dono da verdade, e nunca vai ser. Aquele que se exalta será humilhado, aquele que se humilha será exaltado. Então que a gente possa se humilhar em vez de se exaltar. Mas eu peço humildemente que você reze por nós. Se for para a vontade de Deus, que a gente continue. Se não for, que a gente pare, né? Porque a nossa maior vontade, a nossa maior vocação é agradar a Cristo, a Jesus Cristo, né, Eugênio? Nós fazemos esse programa aí também para alertar o povo que nós estamos nessa batalha. E como Deus confiou no profeta, na última mensagem que ele falou, não pare com a divulgação. Nós temos que ir em frente, divulgar, porque sabemos que o mundo não tem mais conserto pelas mãos dos homens. Pelas mãos do homem não tem conserto. As profecias estão aí, todas estão se cumprindo. E eu convido a todas as pessoas que estão com dúvida, que se afastaram, que voltem. Nós precisamos de ajuda. Deus precisa de mais ceifadores para nós divulgar essas mensagens, para trazer mais pessoas para a obra, para mais gente. Nós precisamos de gente, soldados, guerreiros com o rosário na mão, porque só através do rosário, com a mensagem que foi colhida do começo, Nossa Senhora, ou só através do rosário que o inimigo vai ser acorrentado. Que Deus abençoe a todos que assistiram nosso programa. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Alex, obrigado. Ok, pessoal. Deixa só eu fazer um comentário aqui. Eu gostaria de deixar esclarecido o pessoal aqui, rapidinho. É que quando o Valdir leu aquele trecho da mensagem e falou sobre a partida do profeta enquanto estava conosco aqui e hoje não está mais em corpo, em 87, quando ele estava com uma depressão muito profunda lá em Joinville, ele fez um pedido para Deus se estava chegando o momento dele. E Deus revelou para ele que aos 60 e poucos anos, não lembro mais certinho, 60 e poucos anos ele teria de vida aqui na Terra. Mas ele partiu com 82. Então, quer dizer, a misericórdia de Deus deixou ele, naquela data, mais 30 anos para evangelizar e fazer o trabalho de Deus. E o profeta partiu simplesmente porque ele cumpriu com a obrigação dele, com a missão dele. Então, façamos todos nós uma missão como o profeta fez, seguir em frente a essa obra. Deixarei aqui uma boa noite para todo mundo, meus amigos aqui presentes, e para todos aqueles que nos acompanham no programa Ceifadores. Boa noite. Tá bom, obrigado, Alex. Paulo, prazer ter a sua voz aí conosco. Obrigado. De Jesus aí. Obrigado, Tiago. Obrigado, Eugênio, Alex, o Dilson, Valdir pela sua presença, o José, o Júnior. Obrigado para você que está em casa. Olha, foi um prazer muito grande estar aqui. Espero, com a graça de Deus, estar aqui na próxima semana, se Ele assim o desejar. Que Deus nos abençoe a todos e tenhamos uma ótima semana. Também é um guerreiro de Jesus, do site Rei Maria. Dilson, obrigado pela sua participação e pelas suas informações, que apesar de ser apostasia, são de grande valia para quem tem fé. Uma boa noite a todos, até o próximo programa, e que os santos anjos do Senhor guardem as suas casas e as suas famílias. Boa noite. Agradecendo também a presença hoje aqui conosco do Valdir, também nas câmeras o José Honorato, toda a família da Bahia aí. Qual é o nome da mãe lá, José? Maria Albertina. A dona Albertina, tem a família também, as irmãs? A Ediane, a Ivanilde. A Ediane, Ivonilde, então um grande abraço a todos aí. O Júnior também sempre ajudando durante muitos anos, né? A gente vê que ele está há muitos anos conosco, está perdendo o cabelo, tem um buraco já no meio aqui, já em cima, né? Gente, para descontrair. Os bons dias lhe dão felicidade, os maus dias lhe dão experiência. Ambos são essenciais para a vida. A felicidade te faz doce, as dificuldades te mantêm forte, a dor te mantém humano, as quedas te mantêm humilde, o êxito te mantém brilhante, mas só Deus te mantém de pé. A você, meu irmão ceifador, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Salve Maria.
Então, em nome da Santíssima Trindade, a você que está nos assistindo, com a permissão divina, eu vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Eu te amo, Senhor, a ti levo a minha voz para te adorar. Oh, minha alma rejubila e teme o Senhor. Eterno é seu amor, a minha alma rejubila, em Deus meu Salvador. Alegra-te, meu orar, porque eu te amo. Senhor e divino Redentor, e teme o Senhor, e teme seu amor, a minha alma rejubila. Deus meu Salvador. E teme o Senhor, e teme o seu amor, a minha alma rejubila, em Deus meu Salvador.